Oi pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre radiologia ginecológica. Então, primeiramente, antes de entrarmos na parte radiológica, é importante a gente fazer uma breve revisão aí da anatomia, né? Quando a gente fala da anatomia ginecológica, é importante conhecer o útero, né? Os seus aspectos anatômicos. Bom, então o útero é esse importante órgão do sistema ginecológico que tem uma composição predominantemente muscular, né? O útero ele tem esse formato em pera, né? Um formato piriforme. E ele vai estar localizado na pelve feminina, né? E a gente divide o útero em duas porções principais, né? Então nós temos o corpo do útero, que é essa porção maior aqui em cima, e o colo do útero ali embaixo. Separando o colo do útero do corpo do útero, nós vamos ter o istmo, certo? Bom, o corpo do útero, nós conseguimos identificar a região do fundo uterino, né, que é essa parte mais arredondada, acima dos ósseos uterinos. O corpo uterino como um todo, né, é um órgão móvel, né, ele possui mobilidade. Ele tem uma face anterior e uma face posterior e está separado do colo uterino pelo istmo, como eu comentei com vocês. Já o colo uterino, né, o colo uterino que a gente estuda tanto lá na ginecologia, quando você vai fazer o exame, avaliação, né, exame físico, anamnese, e um foco importante de diversas patologias, né, o colo uterino nós dividimos em duas regiões. Você vai ter a região vaginal, que está em contato com o canal vaginal, né, próximo ao canal vaginal, e a porção superior, que vai ser a porção supravaginal, né, entre o istmo lá em cima e o canal vaginal lá embaixo. Tá? Então, quando a gente olha no perfil, você vai ter a porção vaginal do colo uterino e a supravaginal, que vai estar mais aqui em cima. Questão de relações anatômicas, né? Então nós temos aqui o útero, perceba que essa parte superior do útero vai ser revestida por peritônio. Se você tiver um útero, né, em antiverso flexão, igual esse daqui, ele vai estar deitado sobre a bexiga, tá? O mais comum a gente ver o útero nessa posição. Então aqui você vai ter a bexiga, abaixo do útero você vai ter o canal vaginal, e lá atrás, posteriormente, tanto ao útero quanto ao canal vaginal, nós vamos identificar o reto, certo? Bom, uma coisa importante, né, nós temos aqui alguns recessos que nós devemos conhecer. Por exemplo, esse aqui que eu estou apontando é o recesso vésico-uterino, que está entre a bexiga e o útero. E aqui atrás nós temos o recesso reto-uterino, que está entre o reto e o útero. Nós também podemos chamar essa região de fundo de saco de Douglas. É um local importante de nós conhecermos, por quê? Porque existem doenças que podem acometer esses recessos, por isso que a gente avalia eles tanto pelos exames de imagem, quanto lá no exame físico. Então, vamos supor que a paciente teve uma infecção intraperitoneal e aí ela está com excesso de secreção de líquido livre na cavidade peritoneal. Por uma ação da gravidade, é esperado, é comum que a gente encontre esse líquido acumulado ali, nesse recesso reto vesical, reto uterino, desculpa. Nós também podemos chamar de fundo de saco de Douglas. Ou, às vezes, um paciente sofreu um trauma, né, e está sangrando dentro da cavidade peritoneal. É comum que esse sangue fique acumulado nessa região. Tá? Bom, agora falando sobre o corpo uterino em específico, nós podemos dividir o corpo uterino em três porções. Nós temos o perimétrio, que é essa região mais externa, essa porção serosa mais externa do útero. O miométrio é a região central, né, a camada média do útero, que vai ser composto principalmente por musculatura, músculo liso, e tem importante função de realizar as contrações uterinas, né, as contrações do miométrio, que durante o parto essas contrações serão responsáveis por fazer todo o movimento, né, de expelir o feto e a placenta durante o parto. Já naquelas pacientes que não engravidaram, né, ao final do ciclo menstrual não ocorreu a fertilização, a fecundação, melhor dizendo, você vai ter a menstruação. Então, você vai ter então a liberação dessa camada mais superficial do endométrio, e para ocorrer essa menstruação, a liberação desse material,
você precisa que esse miométrio contraia, né? Então, as famosas cólicas menstruais, né, que as mulheres sentem se devem a essas contrações do miométrio. Então, nós já falamos aí sobre o perimétrio, falamos do miométrio, agora vamos falar do endométrio. O endométrio vai ser essa camada mais interna aqui do corpo uterino, que vai ser composto, né, por uma túnica mucosa interna, vai estar muito aderida ao miométrio, e você vai ter uma outra porção mais externa que vai ter em contato com a cavidade, tá? O endométrio ele é muito importante porque é justamente ali onde você vai ter a implantação daquele blastocisto que foi lá fecundado, caso a mulher tenha se engravidado, né? E aí esse blastocisto, esse óvulo fecundado, ele se implanta aqui no endométrio e é a partir dali então que você vai ter o crescimento do feto, tá? Se não ocorreu a concepção, né, ao final do ciclo menstrual, a face interna do endométrio vai se descamar e vai ser eliminada a famosa menstruação. Bom, então aqui, né, mostrando esse aspecto em pera do útero, né, então nós temos o corpo uterino, colo uterino, fundo uterino, né, os ósteos uterinos. Aqui ao centro nós temos a cavidade uterina, aqui embaixo nós temos o canal endocervical. Lembrar que quando a gente fala cervice, né, muitas vezes usa esse termo em inglês, a gente está se referindo ao colo uterino, tá bom? Bom, e os exames de imagem, né? Um dos principais exames que a gente faz para a avaliação do útero é a ultrassonografia. A ultrassonografia você utiliza um aparelho que emite ondas sonoras, essas ondas sonoras batem na estrutura e voltam para o aparelho, formando então a imagem que nós vamos analisar. Nós podemos fazer uma ultrassonografia por via pélvica, em que o aparelho fica aqui em cima, né, e você vai filmar o útero mais à distância, consequentemente você teria uma qualidade de imagem pior. Ou você pode fazer uma ultrassonografia transvaginal, igual a essa que está ilustrada aqui, em que você passa o transdutor endocavitário pelo canal vaginal, e aí a ponta do transdutor, onde vão estar os cristais piezoelétricos, emitem as ondas sonoras bem próximo ao colo uterino, de forma que você vai obter uma imagem com uma qualidade e uma precisão melhor. Então aqui nós estamos diante de uma ultrassonografia endovaginal, um corte longitudinal, e aqui nós estamos vendo o útero. Então nós temos aqui a região do colo uterino, corpo uterino e aqui o fundo uterino. Ao lado do útero nós estamos vendo aqui nesse caso o ovário, um dos ovários. E lá posteriormente ao útero você vai ter o reto, que está cheio de gases, por isso que fica preto desse jeito. Tá? Bom, então para quem não conseguiu visualizar, o útero está exatamente aqui. Ó. Então aqui está a região do colo uterino, no meio passa o canal endocervical, depois que atravessa o istmo, você vai ter a cavidade uterina. Tá? Então aqui você tem a cavidade uterina. E essa porção aqui mais espessa corresponde já ao miométrio, tá? A camada muscular do útero. Bom, o endométrio, como eu já falei, né, então é a túnica mucosa interna, que está firmemente aderida ao miométrio, e ela vai participar ativamente do ciclo menstrual. E à medida que vai transcorrendo os dias do ciclo menstrual, você nota alterações anatômicas desse endométrio. Né? Bom, e como é que isso acontece então? Então, em mulheres que estão ali na fase reprodutiva, né, na fase ativa, normalmente do primeiro ao quarto dia do ciclo menstrual, então logo depois de ter acontecido a menstruação, começa um novo ciclo. Então, no primeiro ao quarto dia, você vai ter um endométrio bem fininho, né, porque você acabou de ter tido a descamação. Então, o endométrio na ultrassonografia endovaginal vai ser só uma linha hiperecóica, na média de cerca de 1 a 4 milímetros. Uma linha hiperecóica quer dizer que é uma linha mais branca. Tá? Depois a gente vai entrar na fase proliferativa precoce, que vai ir do 5º ao 13º dia, em que essa linha hiperecóica ela vai ficar um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais espessa, medindo de 5 a 7 milímetros.
Depois você tem a fase proliferativa tardia, ali do 14º ao 16º dia, próximo ali de quando acontece a ovulação, e aí esse endométrio ele apresenta um aspecto trilaminar, né? Ele apresenta várias camadas, 3 no caso, né, principalmente. Então você vai ter uma camada funcional mais escura, hipoecóica, uma camada basal mais branca, hiperecóica, e uma fina camada hiperecóica ao centro, tá? Esse aí vai ser o padrão trilaminar. Normalmente vai medir aí uma espessura de até, né, 11 milímetros. Passada essa fase, né, que coincide ali mais ou menos quando acontece a ovulação, você vai ter a fase secretora, do 16º ao 28º dia, quando esse endométrio ele vai estar bem espesso, ele vai crescer bastante, né, esperando, né, que ocorresse a implantação, né, do óvulo fecundado. E aí esse endométrio ele cresce, ele fica bem grosso, bem espessado, e branco também, né, hiperecóico, tá? Ele vai medir aí até 16 milímetros. Se não ocorreu a fecundação, esse endométrio descama, fica fino e aí começa novamente todo esse ciclo. Tá? Bom, isso aí nas mulheres em idade reprodutiva. Já as mulheres pós-menopausadas, né, então pacientes mais velhas, o esperado é que o endométrio seja bem fininho, seja só um risquinho hiperecóico fino e regular, tá? Medindo até 5 milímetros. Caso você identifique o endométrio aumentado numa paciente mais velha, isso vai ser suspeito, né? Exceto se ela estiver fazendo reposição hormonal, aí ele pode também ficar um pouco mais espesso, né? Mas se não tiver um endométrio aumentado, a gente vai ver que ao longo da aula que isso aí pode ser algo mais perigoso. Então, só mostrando aqui para vocês esses padrões, né? Então, nós temos um endométrio no começo do ciclo menstrual, né? Do 1º ao 4º dia do ciclo menstrual. Você vê sendo uma linha bem fininha. Aqui, né? Nós temos uma linha bem fininha, e aí quando você entra na fase proliferativa precoce, né, do 5º ao 13º dia, ele vai ficar um pouquinho mais espesso, ele vai ficar um pouquinho mais grosso. Na fase proliferativa tardia, né, a gente visto aqui a precoce. Já na tardia, esse endométrio ele vai estar preparado para receber o óvulo fecundado. Então ele apresenta esse aspecto aqui em multicamadas, né, um aspecto conhecido como aspecto trilaminar, tá? Mais famoso, você vai ver quando você for estudar o aspecto trilaminar, porque ele vai ter 3 camadas, né? Então você tem uma camada externa mais hiperecogênica, uma camada central aqui hipoecogênica e uma camada no meio fininha mais hiperecogênica. Então você tem 3 camadas, tá? Tanto nessa imagem quanto nessa outra aqui a gente consegue visualizar essas camadas. Bom, passado esse período, você então entra na fase secretora, né, que vai do 16º ao 28º dia, que esse endométrio vai ficar bem espessado ali, preparando, né, para receber um eventual óvulo fecundado. Se isso não acontecer, ele vai descamar e aí começa tudo de novo. Bom, na ultrassonografia endovaginal a gente também consegue avaliar os ovários, né? Então os ovários serão essas estruturas aqui meio ovaladas, hipoecogênicas, mais escuras, e caracteristicamente você consegue identificar esses pequenos oócitos, né? Que são pequenos folículos, melhor dizendo, né? Ele vai apresentar vários folículos na periferia. E a cada ciclo menstrual, um desses folículos se sobressai, né? Vai ser o folículo dominante, que quando ocorrer a ovulação, ele vai sair de dentro desse ovário, vai lá para a trompa de Falópio, né, principalmente na região da ampola, e ver se vai entrar em contato com algum espermatozoide, se vai acontecer a fecundação ou não. Tá? Mas basicamente, voltando no ovário, então vai ser uma estrutura hipoecogênica ovalada que apresenta folículos ali no seu interior. Tá? A posição do ovário, vocês vão perceber que varia muito de paciente para paciente. Tem mulheres que têm um ovário mais anterior, outras têm um ovário mais posterior, mais pélvico, mais lateral. Então isso aí varia muito de paciente para paciente. Uma dica importante, né, se algum dia vocês forem acompanhar um exame de ultrassonografia, se você não estiver encontrando o ovário, procura os vasos ilíacos. Tá? Normalmente o ovário vai estar próximo a esses vasos
ilíacos que a gente está vendo aqui pelo método Doppler. Aqui mais um outro exemplo de ovário, né? Um ovário para-uterino, você vê que está do lado do útero, uma estrutura ovalada, mais escura e hipoecogênica, que apresenta, né, alguns folículos ali no seu interior. Bom, quando a gente vai fazer a avaliação do útero por uma ultrassonografia, é importante a gente ter uma noção do tamanho desse útero, né, ver se esse útero está aumentado ou não. Para você ter uma noção desse tamanho, a gente usa as medidas. Tá? Você consegue medir lá no aparelho, quando você está fazendo o exame, e aí você faz 3 medidas para calcular o volume. Você faz uma medida longitudinal, crânio-caudal, né, longitudinal, uma outra medida, né, da região anterolateral, né, no caso aqui, deixa eu só arrumar, desenhei errado. Pronto, então você pode fazer uma medida antero-posterior, né, o que está na frente para o que está atrás, e depois você roda o transdutor e faz como se fossem cortes axiais, e aí você vai medir o comprimento látero-lateral, multiplica essas 3 medidas por uma constante, né, chamada de 0,52, e aí sim você vai chegar no volume da estrutura que está sendo avaliada. Aqui só mostrando para vocês como é feita a ultrassonografia do útero por via pélvica. Na via pélvica, você vai ter alças intestinais interpostas entre o aparelho que está emitindo onda sonora e o órgão a ser avaliado. Isso faz com que essa imagem tenha uma qualidade menor do que os aparelhos de ultrassom endovaginais. Tá? Então, aqui só mostrando para vocês um exemplo. Quando você vai fazer a avaliação do útero, né, o útero fica muito próximo à bexiga, e a bexiga tem urina, né, tem líquido, e o líquido é bom para essa onda sonora se deslocar. Então a dica que a gente faz é o seguinte: você vai fazer a avaliação do útero, você pede para o paciente beber bastante água, encher a bexiga, e quanto mais urina tiver na bexiga, você forma uma janela acústica que permite uma melhor visualização do útero. Tá? Então aqui nós estamos vendo o útero no corte longitudinal. Para quem ainda não conseguiu identificar, esse aqui é o canal vaginal, aqui é o colo uterino, e agora nós chegamos aqui no corpo uterino, e aqui a região do fundo. Aqui no meio você tem o endométrio. Tá? E ali a cavidade uterina fica normalmente vazia, né? Então vai ficar mais colabada. Então, aqui o útero no longitudinal. E aqui o mesmo útero no transversal. E aí você faz essa medida aqui, ó, látero-lateral, e multiplica as 3 medidas para descobrir o volume uterino. Na ultrassom pélvica, a gente pode até conseguir ver o ovário, mas não vai ajudar muito. Você não consegue falar muita coisa sobre esse ovário ali. Ó. Você vê só que é um ovário mais hipoecogênico, ovalado. Mas você não consegue falar se tem alguma lesão, se tem algum cisto menor, né? Se tem algum folículo estranho, alguma coisa assim, tá? Ele é basicamente, essa ultrassonografia por via pélvica é basicamente para a gente avaliar o tamanho, o volume da estrutura que está sendo estudada. Aqui mais uma vez, né, a gente está olhando agora o ovário esquerdo, uma pequena estrutura ovalada e hipoecogênica, mais escura. Né? Aqui mostrando como que é feita a medida do tamanho do endométrio, né, para essa via pélvica. E agora mostrando um outro exame que a gente utiliza para avaliação do útero, que é a ressonância magnética. Né? O paciente fica deitado nessa maca e aí o aparelho vai fazer as aquisições. No caso aqui nós estamos olhando um útero, aqui está o útero, num corte sagital. Aqui embaixo nós temos o canal vaginal que está distendido, né, porque você injeta um material ali dentro para distender esse canal vaginal, para você conseguir avaliar melhor as paredes do canal vaginal. Né? Aqui nós temos o colo uterino, que na ressonância magnética, nessa sequência T2, ele fica mais escuro, tá? Ele fica com baixo sinal.
É nítida a diferença, tá? Entre o colo uterino e o corpo uterino pela ressonância. Mas isso aqui é o normal da gente ver, tá? Então aqui nós vamos ter a região do miométrio, perimétrio aqui na periferia, e aqui no centro você tem o endométrio que vai estar revestindo a cavidade uterina. Falando um pouco mais sobre ressonância, agora no corte axial, nosso foco aqui está sendo o ovário. Esse aqui é o ovário. O ovário na ressonância ele tem esse aspecto, é uma estrutura ovalada que apresenta vários folículos ali no seu interior, principalmente folículos com alto sinal, né? Uma sequência sensível ali, uma sequência T2, por exemplo. Aqui nós estamos vendo o outro ovário que está aqui e os folículos no seu interior. Bom, agora vamos falar um pouco aí sobre a parte patológica. Bom, agora vamos falar um pouquinho aí sobre o câncer de endométrio. Então, o câncer de endométrio é o quarto tumor mais comum em mulheres, né, mais frequente em pacientes idosas, cerca de 85% dos casos acontecem após a menopausa e estão envolvidos aí uma série de fatores de risco, tais quais hipertensão arterial, diabetes, obesidade, ovário policístico, hiperplasia endometrial, uso de alguns medicamentos, tais como tamoxifeno, né, e tratamentos com estrógenos, né. E clinicamente, como é que vai ser essa paciente? É uma paciente que vai chegar para você, muitas vezes a paciente estava assintomática ou eventualmente apresentou algum sangramento vaginal irregular. Uma paciente idosa com sangramento vaginal é suspeito, tá? E pode também estar apresentando leucorreia abundante. Os tipos histológicos de câncer de endométrio, o principal é o adenocarcinoma, tá? Então, o adenocarcinoma é a grande maioria, tá? Mais aí de 85% dos casos. E aí depois vem carcinoma escamoso, carcinoma de células claras e o carcinoma papilífero. Os achados que a gente pode ter, um aumento do volume uterino que ocorre devido a uma invasão da invasão do endométrio para dentro do miométrio, né? Então isso vai tornando esse útero mais globoso. E aí com essa propagação uterina você pode até mesmo conseguir observar em alguns casos mais avançados a presença de nódulos subserosos ou serosos e que eventualmente pode invadir estruturas que estão passando ali próximo ao útero, tá? Como por exemplo o ureter, né? Mas isso é bem mais difícil de acontecer, né? Teria que ser uma lesão bem avançada. Bom, os exames de imagem, né? Um dos principais exames de imagem que nós temos para avaliação de câncer de endométrio é a ressonância magnética. Na ressonância magnética nós temos várias sequências, né? Falando inicialmente aí, duas delas que a gente mais usa, que é o T1 e T2, né? Na sequência T1 vai ser uma lesão que vai apresentar uma isointensidade, então vai ser uma lesão que vai estar com uma coloração intermediária, né? Eventualmente pode ser um pouco mais escura. Já na sequência T2, na sequência sensível a líquido, você vai ter uma intensidade mais variada, né? Você pode ter áreas mais claras, áreas mais escuras. Bom, o câncer de endométrio é um tipo de tumor que capta pouco contraste quando você compara o local onde está a lesão em relação ao tecido adjacente, né, como o miométrio. O miométrio ele capta muito mais contraste do que o tumor, o câncer lá no endométrio. Bom, não precisa nem falar, né, que o câncer de endométrio vai ser então uma lesão centrada ali no endométrio, né, que vai crescendo então no meio ali do útero. Em casos avançados pode dar esse aspecto mais globoso, né, para o útero, por exemplo. Bom, esses achados que nós tínhamos comentado de sinal no T1, T2, no contraste, eles são tanto quanto inespecíficos pela ressonância magnética, né? A gente tem uma dificuldade em diferenciar com essas informações o câncer de endométrio, por exemplo, um pólipo endometrial, ou uma hiperplasia endometrial, principalmente quando são casos de lesões menores, né? Lesões maiores eu vou pensar em câncer mesmo, né? Mas quando são lesões menores fica mais difícil a gente diferenciar de um pólipo ou de uma hiperplasia, né? Um dos macetes, dos pontos importantes que eu tenho que avaliar nesses pacientes é a avaliação da integridade da zona juncional. A zona juncional é uma pequena camada ali que está separando o miométrio do endométrio
E quando você está diante de uma lesão suspeita, você injeta o contraste, e aí você observa se ocorreu uma interrupção ou não dessa zona juncional, né? Por quê? Porque uma lesão, normalmente, quando você injeta o contraste, né, pelo menos ali na sua parte ao redor, né, você vai ter uma captação diferenciada, né? Bom, então aqui mostrando exemplos de ressonância magnética, você tem uma grande lesão centrada no endométrio e se insinuando ali para dentro do canal endocervical. Aqui no corte axial, mesma lesão, aqui no corte coronal, né, esse tumor endometrial. Quando você injeta o contraste, você vê que as estruturas adjacentes ficam mais brancas, ficam com hipersinal, enquanto que o interior, que está lesionado, vai estar mais escuro, vai ter um sinal mais baixo. Isso tudo que a gente falou foi o câncer de endométrio, é um câncer que cresce a partir do endométrio. Mas existem outros tipos de tumores que podem acometer essa região, como por exemplo o famoso câncer do colo uterino, que agora nós vamos estar falando de um tipo de lesão que surge no colo uterino e pode invadir as estruturas adjacentes. Tá? O câncer de colo uterino, então, é a terceira neoplasia ginecológica mais comum. Quando a gente fala sobre casos de morte por tumor no trato genital feminino, o câncer de colo uterino é a segunda causa disso, né? Bom, o câncer de colo uterino normalmente vai acometer pacientes mais jovens, mulheres mais jovens, idade média abaixo de 45 anos, e que tem relação também, né, tem uma grande relação com os fatores de risco. Pacientes com múltiplos parceiros, pacientes imunossuprimidas, que têm infecção pelo HPV, pelo HIV ou tabagistas, podem apresentar um risco maior. Essas pessoas, né, que estão sujeitas a esse fator de risco podem ter um risco maior a possuir, né, um acometimento aí do colo uterino. Tá? Ressonância magnética é um excelente método para avaliar os fatores prognósticos e seleção da estratégia terapêutica. Então você vai conseguir falar, né, se é uma lesão muito agressiva, que está invadindo várias estruturas, ou se é uma, ou é uma lesão em si, uma lesão local, né? Isso tudo é importante da gente comentar, tá? Bom, os principais sítios, né, de expansão desse tumor ali no colo uterino estão apresentados aqui nessa imagem, tá? Então você pode ter, por exemplo, um tumor microinvasivo restrito ao colo uterino, você pode ter um tumor que pega o colo uterino e parte do canal vaginal, um tumor que vai atravessar pelo colo uterino e vai entrar em contato, atravessar também a serosa, e aí por aí vai, tá? Então depende muito de onde que esse tumor está, em que sentido que ele está crescendo, quais as características de imagem dele, né? O acometimento. Isso tudo a gente tem que avaliar, né? Importante também a gente avaliar se existem linfonodos acometidos, né? Muitas vezes o paciente tem um câncer localizado ali no colo uterino e pode ter também o acometimento de linfonodos adjacentes. Tá? Então é importante você descrever esses linfonodos e aonde eles estão localizados. Tá? Bom, o tamanho tumoral é importante porque isso define a conduta, né? Vai auxiliar lá o médico, o cirurgião que está atendendo o paciente a definir o que vai ser feito. Tá? Lesões superiores ou inferiores a 4 centímetros, você pode pensar, lesão superior, né, desculpa, 4 centímetros, você pode pensar em realizar uma cirurgia ou uma quimioterapia e avaliar o uso de radioterapia. Né? Então, o tamanho é importante para a gente definir se você vai fazer cirurgia ou se você vai fazer uma quimio com radioterapia. Tá? Quanto maior o tumor, maior o risco de você ter tido disseminação, ter tido disseminação linfonodal, por exemplo. Bom, os achados de imagem, né? Eu vou visualizar diretamente o tumor, né? Lembrar que o colo uterino, um paciente saudável, normalmente ele é mais escuro na sequência T2, ele tem um baixo sinal. E isso vai se contrastar com o câncer, com o carcinoma do colo uterino, porque esse é um tipo de tumor que tem muito líquido na sua composição, então ele vai brilhar na sequência T2. Então é fácil de você distinguir onde que está a lesão, que está brilhando, está branca,
entremeada ali no colo uterino, que normalmente é mais escuro, tem um sinal mais baixo, tá bom? Bom, quando a gente faz a avaliação nesse caso aqui mostrando, né, uma ressonância magnética do colo, desculpa, né, uma ressonância magnética do colo, né, mas ali olhando a parte da pelve, você consegue identificar lesões grandes, né, no caso aqui nós estamos vendo lesões vegetantes, que saem ali do colo uterino e vêm invadindo o canal vaginal, principalmente esse terço superior do canal vaginal. Normalmente são lesões mais exofíticas, tem padrão infiltrativo, né, e endocervical. Bom, carcinoma in situ, né, aquela lesão bem pequenininha, né, e o microinvasor, é difícil da gente identificar isso pela ressonância magnética, então o uso dos exames, né, complementares laboratoriais podem me auxiliar nesse quesito. E a gente tem que sempre avaliar se está tendo invasão de estruturas, quais as estruturas que estão sendo invadidas, porque aí você vai dar uma nota, né, uma graduação diferente para esse tumor, se é um tumor mais ou menos agressivo. Então, aqui mostrando um exemplo, ressonância magnética no sagital, você está vendo aqui o útero, que tem um sinal um pouco mais escuro, e aqui a gente vê essa grande lesão aqui no colo uterino, que está se estendendo aqui para a parede anterior do canal vaginal e até mesmo para a bexiga. Tá? Tanto que essa paciente está sondada. Aqui um outro exemplo, ó, nós temos aqui ó, o útero. Então você tem aqui o útero passando ali acima da bexiga e o paciente apresenta um grande tumor no colo uterino. Tá? Então a ressonância ela também pode te auxiliar a definir como é que vai ser o procedimento cirúrgico, como é que vai ser a intervenção. Aqui mostrando cortes axiais desses pacientes com câncer de colo uterino, você vê que é uma lesão bem infiltrativa, ó, que vai infiltrando a gordura adjacente. Tá? Então são lesões agressivas. Bom, o diagnóstico diferencial quais que são? Né? Então, eu tenho que pensar o seguinte, é uma lesão centrada no colo uterino, o paciente tem fatores de risco, uma das minhas principais hipóteses tem que ser um câncer do colo uterino. Agora, se essa lesão for uma massa endometrial, que está dentro ali da cavidade uterina, e começa a protruir e pegar parte aqui do canal endocervical, como é que eu diferencio? A diferença é o seguinte, no caso de um câncer de endométrio que vai para o colo uterino, ele vem de cima para baixo, né? Então ele vai ocupando essas estruturas ali ao longo do caminho. Diferentemente de um câncer do colo uterino, que é um tipo de tumor que vai crescer exatamente ali a partir do colo uterino. Né? Então, eles têm essas particularidades. Bom, gente, acho que no mais é isso, né? Então eu trouxe para vocês fazendo uma boa revisão, eu acho, da anatomia, né? Os principais pontos, quais são os aspectos de imagem, principalmente na ultrassom e ressonância. E aí eu comentei algumas doenças que acho que vale a pena vocês estudarem, até para fazer a correlação com essa parte anatômica, né? Então, o câncer de colo uterino, nem precisa falar, né? É uma doença que tem uma alta prevalência, um grande impacto na população, é importante a gente estudar um pouquinho sobre ela. E o câncer de endométrio, né, que faz um diagnóstico diferencial interessante. Né? Então, o câncer de endométrio é aquele tumor que sai lá de cima do endométrio e desce para o colo uterino, para o canal endocervical. Diferentemente do câncer do colo uterino, que ele cresce a partir, né, o local de origem dele é ali no colo uterino. Tá bom? Então é isso. No mais, muito obrigado. Bons estudos a todos. Um abraço.